Nós sabemos quem nós somos, limitados, pecadores. Mas esse Deus que queria tanto habitar no povo de Israel, e Ele só podia habitar naquela tenda inacessível, Ele abre um tempo novo de misericórdia com Jesus. E a morte dele como Cordeiro perfeito faz com que o próprio Espírito, Ele mesmo no seu Espírito, venha habitar dentro de nós. Você vale o preço de um Deus crucificado. Por isso que nós temos que valorizar tremendamente essa preciosidade que nós temos. Mas eu queria te adiantar um pouquinho mais para você entender esse símbolo, e que eu fiquei impressionado relacionado à arca. Em tantos anos de cristianismo, quando eu olhava essa figura, eu dizia: a arca da promessa, a arca da aliança, a arca do testemunho. O que acontecia? O que havia dentro do Santo dos Santos? Haviam ali 2 objetos que guardavam 3 elementos. Esses 2 objetos, o primeiro, e cada um desses com um profundo significado espiritual. Essa arca em si, a caixa, ela tinha 1,20 m de comprimento e mais uns 80 centímetros de largura e de altura. Essa caixa, essa arca, não se espante, mas ela era o elemento de menor importância dentro do Santo dos Santos, porque simplesmente ela era a embalagem, era o local onde estavam depositados alguns elementos. Primeiro, o elemento, as tábuas da lei. Deixa eu te falar uma coisa: Deus estava ali, morava ali no meio dos homens, mas para Ele morar no meio dos homens, as coisas têm que ser dentro dos termos dEle. No projeto dEle, Ele fala assim: meu universo, minhas regras. Então, nesse contexto, Ele está naquele ambiente. Ele diz: primeira coisa que está aqui, a lei, a maneira como eu sou. A lei de Deus era uma lei de justiça no meio em que havia o maior barbarismo no meio do mundo, no momento que a vida não valia nada. Deus vem e estabelece princípios morais que não eram conhecidos naquela época. O nosso Deus é um Deus moral, e o homem também é um ser moral, mas o pecado corrompeu a nossa moralidade alinhada com Deus, e nós vivemos num tempo de imoralidade generalizada. Quando Deus apresenta essa lei, Ele diz: eu sou assim, e se vocês quiserem ser meu povo, vocês vão se adequar a isso aqui. Vocês vão se adequar a isso. A lei manifesta quem Deus é, o caráter dele, a sua perfeição, e dava testemunho. Aquilo ali havia um pacto: vocês fazem isso, eu vou ser o Deus de vocês, mas vocês vão ter que cumprir isso aqui. Esse elemento é fundamental. Guarda uma coisa: Deus se relaciona com a humanidade com pactos, com contratos, com aliança. Ele não é um Deus vago por aí: eu acho que Deus está na árvore, eu acho que Deus está no pássaro. Não. Deus é criador, Deus é uma pessoa, Ele tem a maneira dele de ser, e ao longo da história Ele tem se manifestado. E se você abrir o teu coração, você vai conhecer Deus pessoalmente, e Ele vai morar aí dentro, como a gente está testificando. A lei revelava quem Deus era. Deus se relaciona com alianças, com pactos, com contratos com a humanidade ao longo dos tempos. Ele fez isso com Noé, Ele fez isso com Abraão. Na lei aqui, Ele estava fazendo com Moisés. Mas o último contrato, a última aliança, a nova aliança, quem veio à terra assinar com o próprio sangue foi o Senhor Jesus. Uma nova aliança no sangue do Senhor, no qual justamente Ele diz: eu vou escrever nos seus corações a minha lei. E por causa disso, o Espírito Santo dele foi derramado nos nossos corações. Deus se relaciona com a humanidade por pactos, e hoje o pacto vigente é a aliança com o Senhor Jesus. O que mais havia ali dentro? Ali havia o cajado de Arão, do sacerdote Arão, que floresceu no momento em que estavam questionando a autoridade de Arão para ser o sacerdote. Deus chegou e disse: manda juntar um representante de cada tribo, cada um vai trazer um cajado e vai colocar diante de mim. E em seguida houve um milagre quando foram ver. O de Arão, aquela vara, aquele pedaço de pau, tinha brotado, tinha florescido, havia vida ali. Deus estava dizendo: primeiro, eu me relaciono com a humanidade através de pactos.
E eu tenho os meus, que são meus ministros na terra, e eles têm a minha autoridade para atuar na terra. Você está entendendo isso? Deus é um Deus de princípio, de autoridade. Alguns dos irmãos sabem, eu tenho ministrado, montei essa escola de liderança, e no módulo sobre teológico, no módulo bíblico, uma boa parte a gente trata sobre autoridade e submissão, porque Deus é um Deus que define claramente a autoridade, e quando a gente está nessa cadeia de autoridade e submissão, nós estamos sendo abençoados, porque quem está no topo de toda a autoridade do universo é o nosso Deus, e quando a gente está debaixo dessa autoridade de maneira apropriada, a gente pode estar descansando, que quem está lá mais alto cuidando da gente é o próprio Deus. Tem uma terceira coisa que eu quero falar antes de eu ir para o que eu considero mais importante dentro do Santo dos Santos. Terceira coisa que estava dentro dessa caixa era o maná. O que era o maná? Você sabe, era uma comida sobrenatural que Deus fazia cair do céu para o povo judeu durante o tempo do deserto, daquela travessia, enquanto eles iam para a terra prometida. Agora, preste atenção numa coisa. Depois, até se eu tiver interesse de conhecer um pouco mais, tem uma pregação chamada Do Mimimi à Conquista lá no YouTube, você vai ver, porque aí eu falo com mais detalhes. Presta atenção. O maná era uma comida sobrenatural, provisão de Deus enquanto eles fossem cruzar o deserto. Você sabia que aquela travessia podia ser feita 3 semanas mais ou menos? Significa que o maná originalmente foi planejado por Deus para durar 3 semanas. Gente, quantos de vocês aqui topariam comer por 3 semanas a mesma comida, se depois no final você fosse ter direito aos melhores banquetes do mundo? Todos nós, que é um pouco tempo. Só que teve um problema, aquele povo foi murmurador, aquele povo não teve obediência, não teve fé. O maná, que era para ser um milagre provisório de 21 dias, ele se tornou a comida obrigatória de 40 anos, até que tudo que era murmuração, tudo que era incredulidade desaparecesse. Deixa eu te falar, existem milagres na nossa vida que são milagres provisórios, que Deus dá por um tempo, porque quando eles terminarem, significa que em nós já está a capacidade de fluir naquilo que Deus realmente quer. Deus nunca quis que o povo vivesse de maná toda a vida. Deus disse: vocês vão para uma terra que mana leite e mel, a coisa vai ser boa, vai ter leite, vai ter gado, vai ter mel. Quem é que faz mel? A abelha. O que a abelha faz? Ela poliniza as plantações. Vai ter gado, vai ter plantio, vai dar para fazer churrasco, salada, vinho, o maná é pouco tempo, mas a murmuração nos impede de desfrutar a bênção plena do que Deus tem. Você está entendendo? Não murmura, aguenta o tempo do maná. Às vezes, sabe aquele negócio assim, não espere milagres quando não é para ser milagre, quando é responsabilidade sua. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Tem coisas que Deus deixa por um tempo, mas o propósito dele é a terra que mana leite e mel. E o maná, o que era? O que ele simbolizava? As leis significavam a aliança, o caráter de Deus. A vara de Arão manifestava a autoridade de Deus nos seus ministros na terra. O maná significa que Deus vai te dar a provisão necessária para você passar por o que precisa passar, até que a promessa dele se cumpra plenamente na tua vida. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não é responsável pelas coisas que ele não prometeu. Um amigo meu, André, postou isso esses dias. Mas aquilo que ele promete, vai ter a provisão necessária. Esteja alinhado com Deus. Agora, gente, o mais importante, eu vejo que a gente vai terminar nesse ponto. Você sabe o que era o elemento que eu fui descobrir que era o mais importante? Era o tampo dessa caixa que continha os 3 elementos. Olha só, esse tampo ele tinha um nome, em português é propiciatório. É até diferente da versão do inglês. Se você ler a Bíblia em inglês, você já vai entender o que eu vou falar. Propiciatório. A arca era de madeira coberta de ouro, o propiciatório não. A tampa, que tinha a mesma largura e comprimento da arca, ela era feita de ouro puro, toda ela de ouro puro. E nas pontas dessa tampa foram moldados de obra batida, estavam conectados ali, brotando, estavam integrados 2 querubins
com as suas asas estendidas, olhando no rumo do propiciatório. Ouro puro, uma peça só. O que isso significa? Gente, querubins são seres celestiais, angelicais, relacionados com a manifestação da glória de Deus, a manifestação da Shekinah de Deus. Quando Deus se mostra, quando Deus está ali, na plenitude dele, existem querubins. E quando você vai perceber, Salmo 80, Salmo 99, Isaías 37 diz que Deus está entronizado entre os... Eu vou falar assim, Deus está entronizado entre os, aí vocês dizem bem forte, querubins. Eu sei que é difícil, mas Deus está entronizado entre os... Glória. Deus, quer dizer que entre os querubins, o que tem, se Deus está entronizado? Aonde se assenta o rei? No trono. Sabe como é que é chamado o propiciatório em inglês? Mercy seat. O assento da misericórdia. O trono da graça de Deus. Deus é o rei de todo o universo, mas existem lugares específicos que Ele se manifesta, como se estabelece o trono dEle. E esse propiciatório, que não era tão detalhado como essa imagem fala, aquilo era um símbolo do trono de Deus naquele lugar. Entenda mais uma coisa, quando Deus diz, eu vou habitar nesse lugar, Ele fala para Moisés, claramente, depois pode ver lá, eu vou falar contigo do meio dos querubins. Deus decidia falar com o homem do meio dos querubins, de cima do trono. Você pode ler lá Êxodo 25, número 7, Levítico 16, é bem claro. Deus não queria ser visto, por isso Ele estava no local escuro, mas Deus queria ser escutado e dar direção para o seu povo. Por isso que nós não temos imagens nesse lugar, porque Deus disse que não é para fazer nenhuma imagem dEle, representando nada do céu na terra, porque Ele é Deus, Ele não pode ser traduzido em nada físico. Agora preste atenção numa coisa, querubins, eles tinham um papel de guarda. Alguns dizem que querubins são guardas da glória de Deus, por isso que onde Deus se manifesta, com a sua Shekinah, ali estão os querubins. Agora presta atenção, até Lúcifer, lembra? Quem era Lúcifer? Querubim da guarda ungido, um papel de guarda. Querubins guardam a glória de Deus. A primeira menção de querubins na Bíblia, você sabe onde é que está? Adão e Eva pecam, e Deus estabelece aquilo que acontece, né? O juízo, o castigo. E no final do capítulo 3 diz que eles são expulsos do jardim do Éden. Deus fala, eles não podem continuar agora, eles têm mal neles, eles não podem ter acesso à árvore da vida, eles não podem ter acesso à dimensão de intimidade e comunhão que eles tinham comigo antes. E Deus manda eles fora pela porta do Oriente. O que Ele coloca ali na porta? Querubins, guardando o acesso a Deus. E além de querubins, havia uma espada que ficava revolvendo, uma espada. Essa espada, ela significa a verdade, principalmente a justiça de Deus. Deus é um Deus santo, que aquilo que é impuro não pode chegar perto dele, porque a justiça de Deus significa que Ele julga, e Ele estabelece justiça e juízo nas situações. Se não existe mais juízo e justiça acontecendo na terra, é porque Deus não tem espaço aqui. Mas mesmo em meio a tantas injustiças que nós vemos, a verdade bíblica vai chegar um dia em que todos, grandes e pequenos, vão estar diante do trono de Deus. E aqueles que talvez escaparam do juízo aqui, nesse dia eles não vão fugir. A grande vantagem para você e para mim, que já recebemos o Senhor, é que vai ter uns livros ali. E naquele livro vai ter um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E ali, mesmo que nós sejamos injustos, o nosso nome vai estar escrito lá, e Ele vai dizer, você pode ter acesso. Pela minha justiça você deveria ser morto, mas não, em Jesus eu cumpri isso. Agora, por que eu falei que no Éden aconteceu essa realidade? A espada da justiça de Deus não permitia que o homem voltasse para aquilo, mas o trono de misericórdia, Deus era justo,
Nesse dia do Yom Kippur, o sacerdote entrava ali, a primeira coisa, ele colocava sangue nesse propiciatório. Ele dizia: olha, por mais que seja um sangue de um animal, alguém foi castigado por esse pecado que eu cometi, que a minha família cometeu. Ele espargia 7 vezes do sangue no trono, por cima, pela frente. Você está entendendo isso aí? O Deus que poderia se manifestar só com justiça, ele passou todos esses comandos para o sacerdote, dizendo: olha, eu sou justiça, eu sou justo, eu sou santo e nenhum pecador pode vir a mim, mas eu também sou misericórdia e sou amor. Eu quero habitar no meio de vocês, e por causa disso eu vou criar uma maneira, nem que seja agora provisória, para que eu possa estar habitando no meio de vocês. Os querubins que estavam fechando o acesso ao Éden, com a espada da justiça, aquela espada flamejante que revirava. Quando Deus decide se manifestar, ele diz: olha, passa o sangue dos animais nesse dia da expiação, porque isso vai ser um símbolo que na plenitude dos tempos, um sangue vai ser ministrado, não nesse propiciatório físico, mas no verdadeiro altar, diante do verdadeiro trono, que é aquele do Apocalipse que está lá. E Jesus, quando morre como sumo sacerdote, como animal oferecido, ele se apresenta diante do trono de Deus, por tua causa, por minha causa. Ele grita na cruz: está consumado. Aquele projeto foi feito, e ele passa, a Bíblia diz em Hebreus que ele entra com o próprio sangue dele, de ministra diante do trono, diante do altar eterno. E nós, por causa disso, somos perdoados. Irmão, João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele tem uma visão. Nós vamos terminar com isso. Deus leva ele para o céu, e é justamente o momento de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E João está vendo toda aquela cena celestial, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê tudo aquilo. Só que tinha uma situação que incomodava, porque ele diz o seguinte: eu também vi um anjo que bradava: quem é digno de abrir o livro e de tomar os selos? Que ele é o livro da vida, o livro que estava o nosso nome, das pessoas que Deus queria salvar, mas não tinha como, porque o sangue dos bodes, dos novilhos, não era o mesmo nível do sangue, né, para pagar o preço. E é interessante que João, esse apóstolo de revelações tão tremendas, olha o que ele diz assim, ele diz: ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Entenda, Deus sempre quis habitar entre nós, mas havia uma questão de justiça que precisava ser resolvida. Ele diz: ninguém podia olhar para esse livro, não tinha ninguém que tivesse capacidade, que chegasse no nível para resolver o que precisava ser resolvido. E olha o que ele diz: eu chorava muito, eu chorava. É como se dissesse aqui, esse choro é o choro de que não tem salvação, de não tem esperança, dizer, porque ninguém foi achado digno de abrir, nem de ler, nem olhar para ele. Aí vem a notícia da transição do tempo da lei para o tempo da graça. Um anjo brada bem forte. Capítulo 5, no verso 5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Então ouvi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé um cordeiro que havia sido morto, 7 chifres. E aí ele vai descrevendo, e ele tomou o livro. E sabe, diz que quando ele toma o livro, quando ele conclui esse projeto, a etapa justa, necessária, dentro do plano de Deus de habitar com o seu povo, ali diz que os 24 anciãos, seres celestiais, prostraram-se diante dele.
e começaram a dizer: tu és digno de tomar os livros, tu compraste, tu foste morto com o teu sangue, compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E a sequência é que começa a haver louvor e adoração a esse Cordeiro pela obra dele. O propiciatório é o local onde Deus diz, informa, revela como Ele quer que nós o conheçamos. Ele poderia se revelar como Deus santo, implacável, castigador, que ia ter prazer em te destruir e me destruir. Mas quando Ele decide se revelar, tanto para Moisés e aqui como Jesus, Ele se revela como Deus que senta num trono de justiça, mas num trono de misericórdia e amor. E eu quero dizer uma coisa: esse Deus merece ser adorado, esse Jesus merece ser adorado. Com tudo que você tem, o incenso precisa subir diante de Deus. Eu queria te convidar nesse momento, onde você está aí, se você já teve essa experiência, eu quero te convidar a tomar o teu incensário. Tua vida é um altar de incenso, a tua adoração é um incenso. Eu quero que você comece a expressar isso para Deus, a tua gratidão. Se você sabe a dimensão do teu perdão, fecha teus olhos agora. Começa a queimar incenso na presença do Senhor. Começa com a tua voz a dizer: eu te agradeço, eu te amo, eu te adoro, eu te reverencio. Começa a expressar isso para Deus agora. Enquanto você vai, eu quero dizer uma coisa: existem pessoas que vão para um estádio de futebol e gritam e pulam e se esgoelam por causa de um time que uma hora ganha, outra perde. Nós estamos aqui celebrando uma conquista eterna. Nós estamos celebrando o fato de Deus te amar como você nunca imaginou. Queima incenso agora, queima incenso. Queima incenso diante de Deus, através das tuas palavras. Se você costuma adorar a Deus levantando mãos, é o momento de queimar incenso. Se você fala em outras línguas, é o momento de queimar incenso em outras línguas. É o momento do perfume da adoração invadir este lugar. Ele é digno, digno é o Cordeiro. Adorado seja o Deus que se assentado no meio dos querubins. É tempo do incenso, está fluindo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Dá liberdade ao Espírito de Deus nesse momento. Herei atacando orebasei o terevanamachas. Suinde reve cobi andere negassas. Ruiz te que me negas. O Espírito que joga luz na tua vida nessa noite. O Pai coloca pão na tua boca nessa noite. Revasto de recandere venegasui remahashanda ravanas. Eremassure ne revecobe negandarachas. Fica bem aos santos do Senhor. Antigamente era só os sacerdotes, hoje você, essa pessoa que adora. Deixa fluir. Se você quiser ficar em pé, levantar a tua mão, gritar como você nunca gritou, mergulhar no trono da graça do Senhor. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Você é alvo do amor de Deus. Queime incenso, sacerdote. Queime incenso ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te ama e que enviou o seu Filho Jesus. Deus provou o seu amor por nós pelo fato de que Jesus morreu quando nós éramos inimigos. Nós somos impuros pecadores, mas o seu ouro cobre a nossa madeira, a nossa natureza.
E por causa disso, o fogo do seu Espírito faz com que o incenso suba à presença dEle. Mergulha, mergulha no incenso, mergulha no incenso, mergulha no incenso. Nós te adoramos, Deus. Nós te cultuamos, Deus, enquanto a igreja adora. Se você está aqui hoje nessa noite e você nunca fez essa entrega, a aliança com Deus que eu falei, Deus se relaciona com a aliança. Continua adorando, igreja. Você que está nos assistindo, se você não, a aliança hoje é a seguinte: você tem que crer em Jesus com o teu coração, e você tem que confessar com a tua boca e dizer: Ele é meu Senhor, diante dos homens. Se você está nesse lugar aqui e você nunca fez isso, eu quero te chamar rapidamente para frente, para um novo começo na tua vida. O Deus que criou todas as coisas, Ele te ama, Ele mandou Jesus para você. Vem rapidamente, porque nós vamos completar essa festa. Vem, vem. E você que está assistindo pelo YouTube, escreva: eu quero um novo começo na minha vida. Enquanto isso, queima incenso, queima incenso, queima incenso. Glorifica o nome do Senhor. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e começa a ministrar, espiritualmente falando. Dá liberdade a Deus.